Saudações, bem-vindos a esta hora especial aqui no nosso canal A Escola de Profecia. Bem-vindo a todos que estão em sintonia com o nosso programa Atualizações Proféticas. E não se esqueçam que depois da atualização profética nós vamos continuar estudando temas ligados à nossa série Como Debater com as Testemunhas de Jeová, ou seja, um debate com as Testemunhas de Jeová. E hoje nós vamos avançar em um tema muito interessante que os nossos amigos Testemunhas de Jeová usam para defender assim suas crenças, e veremos, com base na palavra de Deus, o que é a verdade. Bem, amigos, já há algum tempo nós temos ouvido falar sobre a Convenção Constitucional nos Estados Unidos da América. E este está virando um assunto quente. Da última vez que falamos, dissemos que eram aproximadamente 17 estados americanos que já haviam feito o pedido para a Constituição, para a Convenção Constitucional. Mas agora parece que estamos chegando ao número 20. E eles só precisam de 34 estados para conseguirem se reunir e emendar assim a Constituição dos Estados Unidos da América. Irmãos, vejam aqui. Estados um passo mais perto na abordagem difícil e não convencional. Para quê, irmãos? Para alterar a Constituição. Este é o objetivo deste movimento. Alterar, emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. Agora, especialistas em política, especialistas em sociologia, estão soando alarme, dizendo que isto não cheira muito bem assim. Vejam, irmãos, aviso. Uma convenção de estados está sendo praticada para reescrever a Constituição. O movimento que está buscando esta reunião até já fez um ensaio. No ano passado, reuniu um grupo de legisladores cristãos, onde ensaiaram como reescrever a Constituição dos Estados Unidos da América. É dito a irmãos que se uma organização de extrema-direita conseguir o que quer, nosso país será lançado em uma crise constitucional. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, é para lá que nós vamos, quando a América, infelizmente, deixar de lado a sua Constituição, que preza liberdade para todos, e se tornar assim a imagem da besta, de acordo com Apocalipse capítulo 13, começando do verso 11. Veja, irmãos, 2 legisladores do Partido Republicano do Kansas entram com uma ação judicial para convocar a Convenção Constitucional dos Estados Unidos da América. E eu quero deixar claro que eu não sou político. Olhem para mim, eu tenho cara de político, portanto, não estou aqui para favorecer um certo partido político. Estou aqui para mostrar o que está acontecendo no mundo, e nos Estados Unidos da América em particular. Vejam, irmãos, a Convenção Constitucional pode ter resultados terríveis se a maioria conservadora conseguir o que quer. Quem está por detrás deste movimento para emendar a Constituição é o Partido Republicano. São os conservadores cristãos, nacionalistas cristãos. Os mesmos que já escreveram um livro, a Agenda 2025. Os mesmos que já escreveram um livro, O Caso do Nacionalismo Cristão, que, a propósito, aborda o sábado ou o domingo como um dia de guarda obrigatório nos Estados Unidos da América. Procurem na Amazon e leiam, meus irmãos. Agora vejam aqui, 17 de maio de 2024, é dito: grupo pede aos legisladores da Carolina do Norte que se juntem ao movimento da Convenção dos Estados. É isso mesmo, irmãos, o movimento está crescendo. E se Carolina do Norte aceita também fazer o pedido, vão faltar apenas 14 estados americanos para que esta reunião aconteça, com tudo aquilo que nós sabemos que pode acontecer. Vejam que, irmãos, voluntários, apoiadores e líderes do movimento se reuniram na quarta-feira, 15 de maio de 2024, para reunir apoio. E eles precisam de 34 estados para aderir ao movimento. Mas agora, irmãos, já não serão 34 estados, apenas 14 estados. Este vai ser, de fato, o evento mais histórico da América nos últimos 100 anos. Claro, porque está sendo conduzido por uma agenda obscura. Vejam aqui, irmãos. Vejam aqui. Proposta de quem?
Proposta de quem? Pede convenção para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. E eu volto a dizer sem medo que este movimento está sendo liderado ou governado pelo Partido Republicano e pelo nacionalismo cristão, a nova reforma apostólica. Veja, irmãos, é dito que essa nova reforma apostólica, que é o obscuro e poderoso movimento nacionalista cristão que está perseguindo a democracia dos Estados Unidos da América. Parece um nome novo aqui no canal, nunca falei sobre isto. Nova Reforma Apostólica. O que é? Veja, irmãos, na Wikipédia, é um movimento teológico evangelicalista originado nos Estados Unidos, com um bem definido projeto de dominação política. Portanto, esta nova reforma apostólica é nada mais e nada menos que uma união de igreja com política, de igreja com assuntos estatais. E é dito que, visando a criação de uma teocracia, onde todos os aspectos da sociedade seriam regidos pela lei de Deus, esta nova reforma apostólica quer tomar o poder da América, transformar a América numa nação cristã, que todos os aspectos da sociedade são regidos pela lei de Deus. Ora, a lei de Deus, a mesma lei que este movimento diz que Jesus aboliu na cruz. Irmãos, fazem parte deste movimento, desta nova reforma apostólica, alguns homens notáveis e influentes da América. Por exemplo, Lo Engel, o grande evangelista americano, fervoroso homem. Vocês conhecem Lo Engel? A propósito, ele recebeu uma comitiva ecumênica ou uma comitiva de revivamento católica há alguns anos atrás nos Estados Unidos da América, quando ele assim dobrou seu joelho e em sinal de arrependimento ou representando os protestantes do mundo todo, ajoelhou-se diante de Roma pedindo perdão pelo passado. Isto foi interessante de ver. Irmãos, fazem parte do movimento também Bill Johnson, Cindy Jacobs, Michael Flynn, o ex-assessor de segurança nacional de Donald Trump, Lauren Boebert e vários outros influentes políticos na América. Irmãos, não só. O recente presidente da Câmara dos Estados Unidos da América também faz parte desta nova reforma apostólica que busca esta convenção constitucional. Vejam, irmãos, a chave para o quê? De quem? De Mike Johnson, o novo presidente da Câmara. Vejam no subtítulo, é dito: o recém-eleito presidente da Câmara tem ligações com a nova reforma apostólica de extrema-direita, que está decidida a transformar a América num Estado religioso. Irmãos, e de fato o movimento já nos prometeu que faria todo o possível para inundar a América com conservadores, colocando-os nas cadeiras importantes dos Estados Unidos da América. E vocês sabem que na América já existe a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, os mesmos que estão alinhados a este movimento. Agora, irmãos, qual é o problema de uma convenção constitucional? O que aconteceria caso este movimento conseguisse mais 14 estados apoiando isto e se tornassem assim 34 estados fazendo o pedido? O que aconteceria? Irmãos, a última vez que houve uma convenção constitucional foi em 1787, há muito tempo. E, de acordo com a história, não existe agenda para este tipo de encontro. Eles podem abordar qualquer assunto. Irmãos, não há regra para a escolha dos delegados. Ninguém sabe como escolher os delegados, porque é algo que praticamente nunca aconteceu na América. Aconteceu só uma vez. E da última vez que aconteceu, na verdade, os delegados conseguiram reescrever a Constituição dos Estados Unidos da América. E a convenção não é pública. Não é pública. É em segredo. E eles podem abordar qualquer tópico que quiserem. Irmãos, a propósito, há algumas horas atrás, o candidato do Partido Republicano, Donald Trump, postou um vídeo na sua rede social, no seu perfil de rede social. E passado algumas horas ele retirou o vídeo. O que ele dizia neste vídeo? Vejam, irmãos. Trump publica e depois apaga vídeo com referência a um Reich unificado, caso ele vença.
O que é isto, irmão? O que é isso? Vejam aqui também, vejam aqui também. Trump apaga vídeo com referência ao regime nazista após repercussão negativa. O que é right? Que ele escreveu no seu perfil de rede social, que ele disse que fará a América se tornar. Vejam, irmãos, Reich é uma palavra alemã que significa literalmente império ou reino. Por exemplo, o ditador da Alemanha nazista usou o termo para legitimar a Alemanha como sucessora digna dos grandes impérios germânicos. Portanto, Trump, em outras palavras, está dizendo que a América vai se tornar um reino, um império, caso ele vença as eleições. E claro, isso teve muita crítica, afinal de contas, a América é uma nação democrática, não é uma nação ditadora. Enfim, veja, irmãos, Joe Biden critica a postagem de quem? Dizendo que esta é a linguagem de Hitler, não dos Estados Unidos da América. E volto a dizer mais uma vez, irmãos, eu não sou político e não estou aqui para apoiar ninguém, apenas mostrando o que está acontecendo. De fato, irmãos, o objetivo deste movimento é tornar a América numa nação nazista, diria assim, tornar a América numa nação ditadora. A liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade religiosa vai se acabar, porque este movimento promete isto. Vejam aqui, irmãos, 19 de maio de 2024, esse homem sugere que ele poderia ser um presidente de 3 mandatos se vencer as eleições. E isto é inconstitucional. Isto é inconstitucional, vai contra a Constituição da América. Por isso que eles estão trabalhando para emendar a Constituição, para alterar a Constituição, irmãos. Vejam aqui, o homem segue forçando o discurso que levou à invasão do quê? Então, cada vez mais estamos vendo esta retórica de guerra, esta retórica de ódio, esta retórica de, diria, uma guerra civil na América. E este homem, ele tem muitos conselheiros, pastores americanos. Mencionei alguns aqui, grandes fervorosos de oração. Por que não chamam a atenção a ele? Por que não reúnem com ele e dizem: Jesus não é assim, Jesus não usa essas palavras? Por quê? Porque, na verdade, estes líderes religiosos estão muito mais interessados em governar a América. Estão muito mais interessados, talvez, do que o candidato a tomar a América em suas mãos e ditar as regras do jogo. Porque as religiões, infelizmente, as denominações cristãs protestantes estão se tornando ditadoras, imitando assim os princípios da primeira besta, formando a imagem da besta. Vejam, irmãos, aliados de quem? Se preparam para infundir nacionalismo cristão na segunda administração. Eles não estão para brincar. Eles prometem revolucionar as coisas assim que tomarem o poder. E de acordo com as informações, parece que eles mesmos estão prestes a vencer. Até porque o candidato republicano está dominando o voto católico, o voto histórico na América. Vejam, irmãos, esse homem brinca entre os católicos do campo de batalha. Vejam que o voto católico é importante e ele está liderando esse voto católico. Irmãos, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 13, verso 11, a palavra de Deus nos diz que a América, a nação que parece cordeiro, vai falar como o dragão. Verso 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. O cordeiro em profecia é Jesus Cristo. É uma nação que parece cristã, parece defender princípios cristãos, parece defender liberdade religiosa para todos, mas em algum momento de sua história vai falar como o dragão. E nós estamos vendo nesta retórica uma voz de dragão. Nós estamos vendo neste movimento uma voz de dragão e a Bíblia nos diz que a nação americana exerce toda a autoridade da primeira besta. Qual é a primeira besta do capítulo 13? A besta do mar, Roma, que recebeu uma ferida mortal, mas que foi curada. E diz a Bíblia, sim, exercia toda a autoridade da primeira besta e fazia com que toda a terra e os seus habitantes adorassem
a primeira besta que adorasse em Roma, meus irmãos, cuja ferida mortal havia sido curada. A América forma uma imagem da besta. A América decreta a marca da besta e obriga que todos adorem a marca da besta. E eu quero ler algumas passagens do Espírito de Profecia falando sobre a lei dominical no contexto de uma emenda da Constituição. Vejam, o grande conflito. A Constituição dos Estados Unidos da América garante liberdade de consciência. Nada se preza mais ou é de maior transcendência. O Papa Pio IX, na encíclica de 15 de agosto de 1854, diz: as doutrinas ou extravagâncias absurdas e errôneas em defesa da liberdade de consciência são erro dos mais perniciosos. Irmãos, muitos se esqueceram disto. Qual é o poder no mundo que mais odeia a liberdade religiosa? A liberdade civil? Roma. Porque o Papa Pio IX escreveu na sua encíclica que as doutrinas absurdas, as doutrinas errôneas em defesa da liberdade de consciência são um erro, uma peste que, dentre todas as outras, mais deve ser temida no Estado. Estamos vendo o movimento nacionalista quer acabar com a liberdade de consciência, quer acabar com a liberdade religiosa. E qual é o poder que mais ama isto? Roma. Portanto, a América está formando uma imagem de Roma neste momento, irmãos. Vejam aqui, o Projeto 2025. Eles já escreveram um livro. O mandato para a liderança, a promessa conservadora. É dito aí, agenda política. Este livro é um convite para você, leitor, para virem a Washington ou apoiarem aqueles que puderem. O nosso objetivo é reunir um exército de conservadores alinhados, avaliados, treinados e preparados para trabalhar no primeiro dia para desconstruir o Estado administrativo. É uma mescla, uma união de igreja com o Estado. Veja, irmãos, num movimento Ora em Ação, nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas de quem? De Roma, formando uma imagem de quem? De Roma. E o que dá maior significação a este movimento é o fato de que o principal objeto visado é a obrigatoriedade da observância do domingo, prática que se originou com Roma e que ela alega como sinal de sua autoridade. Pesquisa, irmãos. Vão fundo, cavem fundo. Leiam os livros que eu aqui citei. O caso do nacionalismo cristão. A Agenda 2023. Este livro, A Promessa Conservadora. E vejam que o objetivo final que eles têm é a exaltação do domingo. Colocar o domingo como um dia de descanso na América, com punição à heresia. Vão ler, meus irmãos. Bem, vamos passar. Vamos falar agora sobre Cristo. Cristo pode ser adorado? Cristo merece adoração? Os nossos amigos testemunhas de Jeová argumentam e batem no peito de que nós não podemos adorar Jesus porque Jesus é uma criatura. Bem, no vídeo passado nós dissemos que Jesus não é uma criatura, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo, não é o que diz a palavra de Deus? Agora, o que a Bíblia nos diz sobre adoração? A quem somente nós devemos adorar? Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19, verso 10. João conversando com o anjo, depois de lhe revelar as maravilhosas cenas, João se prostra diante do anjo. Vejamos o que o anjo disse. João, Apocalipse 19, verso 10. Diz a palavra de Deus. Então, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como os meus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O que diz o anjo a João? Adore a Deus, somente a Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 8. O que diz também a palavra de Deus? Apocalipse 22, verso 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. O que o anjo disse? Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro.
adore a Deus. Então, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, somente Deus deve ser adorado e ninguém mais. Nenhuma criatura deve ser adorada. Foi o que falou o anjo. Agora vamos para Mateus. Mateus capítulo 4, verso 10. Jesus estava aí no deserto, durante os 40 dias. E o inimigo apareceu para ele com algumas propostas. O que Jesus diz? Mateus capítulo 4, verso 10. Assim diz o verso 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus, mais uma vez, vem dizer que somente Deus deve ser adorado. Agora eu pergunto, Jesus estava se contradizendo quando ensinou aqui que somente Deus deve ser adorado, quando ele permitiu que lhe adorassem? Será que Jesus estava se contradizendo? Será que Jesus estava estava permitindo que as pessoas o adorassem, sendo isso errado? Eu quero que agora a gente compare alguns textos da palavra de Deus sobre o assunto. Hebreus capítulo 1, verso número 6. Hebreus capítulo 1, verso número 6. Vamos comparar com Apocalipse 22, versos 8 e 9, que acabamos de ler, certo? Hebreus capítulo 1, verso número 6. Assim diz a palavra de Deus. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então, os anjos adoram Jesus. Ora, Apocalipse 22, versos 8 e 9, diz que somente Deus deve ser adorado. Mas agora, os anjos de Deus estão adorando o quê? O primogênito. Estão adorando Jesus. Então, Jesus é Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. O que é que a Bíblia diz sobre adoração a Jesus? Mateus capítulo 2, começando do verso 2, ou lendo o verso 2. Diz o verso 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Apocalipse 22, 8 diz: somente Deus deve ser adorado. Mas os homens vieram, os magos do oriente vieram e adoraram Jesus. Por que Deus não puniu a eles? Porque Jesus deve ser adorado. Irmãos, a palavra grega usada aqui no Novo Testamento para adorar é proskuneo. De acordo com o dicionário grego-português e português-grego, na página 495, essa palavra é traduzida por adoração. Adoração, adorar. Temos alguns exemplos na Bíblia que usam esta palavra, adorar, no grego. Mateus 8, verso 2. Diz aqui Mateus 8, verso 2. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos. Qual é a palavra usada aqui? A mesma que acabamos de ver. Adorou-o de joelhos. Mateus 9, verso 18. Qual é o verbo usado? A palavra usada? Mateus 9, verso 18. Aqui está o verso 18. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou e ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Qual é a palavra usada aqui para ajoelhou-se? A mesma. Adorou. Prostrou-se diante de Cristo. Irmãos, Mateus capítulo 14, verso 33. Mateus 14, verso 33. Estou correndo aqui com o tempo, porque já não temos muito tempo. Verso número 33. Assim diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O adoraram. Agora é interessante que a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, em passagens que aparece a palavra proskuneo, quando é em relação a Cristo, eles traduzem por homenagem, não traduzem por adoração, porque Jesus não deve ser adorado, segundo eles. Mas a mesma palavra, quando é aplicada a Deus no Novo Testamento, aí dizem que é adoração. A pergunta que eu faço para as Testemunhas de Jeová é: qual é a diferença? Por que quando é para Deus, escrevem realmente adorar? Quando é para Cristo, escrevem homenagem, se a palavra é a mesma? Qual é o critério para essa diferença? E agora eu quero vos levar ao final desta apresentação, fazendo relação
de alguns textos. Para estudar com as testemunhas de Jeová, você não precisa levar muitos textos. Poucos textos, direto ao assunto. João capítulo 17, verso 5. João capítulo 17, verso número 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus diz, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo existisse. Irmãos, vamos para Filipenses 2, verso 10. Não esqueça o que diz João. Jesus diz, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que o mundo existisse. Vamos para Filipenses capítulo 2, verso 10. O que diz o verso 10? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Para que em nome de quem? De Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus Cristo tem glória. A glória que sempre teve antes que o mundo existisse. Está isto claro? Portanto, testemunha de Jeová. Em nome de Jesus, todo o joelho deve se dobrar. Em outras palavras, todo ser humano deve adorar Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Se vocês dizem que Jesus não pode ser adorado, estão entrando em contradição com a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos num conflito. Este conflito envolve adoração. Este conflito é adoração. Começou no céu, quando Lúcifer quis ser como Deus. Em Isaías capítulo 14, a Bíblia nos diz que Lúcifer tinha um desejo maligno. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. Mas de que forma Lúcifer poderia ser semelhante a Deus? Sendo adorado. A única maneira de você ser semelhante a Deus é sendo adorado. E Lúcifer sabe que o único que pode ser adorado é Deus, Jesus Cristo. E ele odeia Jesus Cristo e busca diminuir a autoridade de Cristo no mundo. Ele busca diminuir a autoridade de Cristo na sua vida. Ele busca colocar Jesus como um Deus menor, como um Deus pagão. A propósito, na tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, João capítulo 1, verso 1, diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Queridos irmãos, isso é tomar Jesus como um Deus pagão. É comparar Jesus a um Deus pagão. Nós estamos, de fato, numa batalha de adoração. E Cristo, a quem todo ser humano deve dobrar o seu joelho, de acordo com Filipenses 2, verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Satanás quer acabar com essa verdade. Infelizmente, ele usa movimentos cristãos. Bem, amigos, vamos terminar. Nós vamos dar continuidade com estes assuntos no nosso próximo episódio, na nossa próxima apresentação. Eu espero que você compartilhe o vídeo para que todos entendamos o que de fato a palavra de Deus nos diz. Venha comigo nesta oração final. Obrigado, nosso Pai, pela vida e saúde que recebemos de sua parte. Obrigado porque podemos o adorar como Deus vivo. Em nome de Jesus, nós nos prostramos, Senhor. Diante de Jesus, nós nos prostramos porque Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor, porque Ele existe antes da criação do mundo. Ele sempre existiu por toda a eternidade. Senhor, mantenha esta verdade firme no nosso coração. Nós não somos cristãos matemáticos, filosóficos, que buscam entender Deus segundo a compreensão humana. Pela fé, nós acreditamos que isto é verdade e queremos nos manter fiéis. Venha nos abençoar, Senhor. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo estudo. Até breve.